Hoje nós vamos fazer uma apresentação da Agnes Kidjo sobre ah, confiabilidade com relação aos dispositivos para essas GBTs para registro dos mercados. Então, a palavra está com você, Agnes. Muito obrigado, Andréia. Vamos confirmar se podem me ouvir bem, sim? Para que eu possa aqui trocar para o modo de apresentação, os meus slides. Bom dia a todos, colegas, amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui no dia de hoje para apresentar brevemente sobre o conceito de confiabilidade dos dispositivos médicos e a sua regulamentação. Eu acho que essa não é a primeira vez que escutam sobre reliance, essa confiabilidade, e nos últimos 4 anos, na publicação da OMS, com relação ao documento reitor, esse conceito tem ganhado muita popularidade entre os reguladores mundialmente, especialmente no mercado da função de autorização. E ao nós falarmos desta função, falamos também da avaliação, que é parte das autoridades para conferir segurança desses dispositivos médicos que devem ser colocados no mercado, que incluem a avaliação, a revisão, a auditoria dos centros, testagem e também a avaliação da performance no laboratório. Não só é interessante para os ganhando interesse para os reguladores, mas também nas iniciativas de harmonização da regulamentação. Eu já participei de várias reuniões com relação a isso. Nós, no partido aí, ou nas pessoas ou interessados, a comunidade interessada nesse conceito de regulamentação, e eu vou, então, passar do porquê essa reliance, essa confiabilidade, e esse é um documento que foi publicado no ano de 2021, que são as boas práticas de confiabilidade da OMS, que apoia alguns dos conceitos que foram incluídos no grupo de práticas da OMS. E aqui eu estou falando das boas práticas de confiabilidade, que diz que representa uma a melhoria de efetividade e eficiência na regulamentação dos produtos médicos e permite o bom uso dos recursos para que possamos melhorar o acesso desses produtos médicos para os pacientes. Isso é de acordo com a definição das práticas de confiabilidade da OMS, mas é de igual importância, ao fazermos essa apresentação aqui, esclarecer os conceitos errôneos de que os reguladores, os legisladores e o público em geral possam ter com relação a essa confiabilidade. E isso aí pode confundir a questão da perda da soberania. Os reguladores acham que podem estar perdendo um pouco da sua soberania em termos de decisórios, das funções, mas também existe essa ideia errônea de que a confiabilidade tem a ver com passar o controle, né, e não ser sinônimo de eficiência. E isso sempre está na mão da Autoridade Nacional de Regulamentação. Mas nós vimos nos últimos dias, mesmo NRAs, praticar esse conceito, levando em consideração a região da União Europeia e as entidades de notificação, o uso de dispositivos médicos e no fórum de reguladores, os membros
também, ou seja, não haver controle ou cerceamento de controle, ou uma NRA que seja incompetente, né, para preservar as práticas. Isso aqui é para fortalecer o arcabouço dos sistemas regulatórios e regulamentares. Isso tem a ver com o que é essa confiabilidade, do porquê estamos promovendo esse conceito. Então, essa confiabilidade permite que as NRAs possam usar o melhor dos recursos e, ao mesmo tempo, criar experiência, capacidade, melhorar a qualidade da decisão regulatória, reduzindo a duplicidade de esforços e maior acesso aos produtos médicos. Ao falarmos de confiabilidade, é melhorar a eficácia e eficiência das regulações dos produtos médicos, que a gente chama de regulamentação inteligente, e eu acho que é muito importante falarmos desses mitos, essas concepções errôneas que estão em volta desse conceito de reliance, ou de confiabilidade. Quero falar um pouquinho desse escopo. Isso é com base nas boas práticas e no documento norteador que tem a ver com os produtos médicos e tratar do que é aplicável para para os remédios, para vacinas, para dispositivos médicos, para produtos in vitro e também todas as funções regulatórias que estão definidas dentro do GBT, que eu acho que todos agora já têm acesso e sabem das 7 funções que estão indicadas no GBT, inclusive na autorização de mercado, regulamentação, os termos são usados como sinônimos, vigilância do mercado, licenciamento, inspeção regulatória, teste em laboratórios e avaliação clínica. Então, isso é um documento de alto nível que delineia o passo a passo desse repositório de informações que nós desenvolvemos dentro da OMS para deixar aí registrado o que é importante. Existe um link aqui para acessar esse repositório de informações e ver aí alguns exemplos desse conceito de confiabilidade que se relaciona melhor com o seu exemplo. Mas a mensagem principal é que se pode aplicar esse conceito de confiabilidade no ciclo de vida de um dispositivo médico, e eu mencionei também as funções associadas com o ciclo de vida de um dispositivo médico. Eu também falei sobre isso na minha primeira apresentação, no primeiro dia, sobre a questão dessa abordagem com base de risco. Nós esperamos que cada NRA defina a sua própria estratégia com base na análise de risco de como implementar a reliance, né, a confiabilidade, não só um tamanho único para todos, mas temos que garantir que as estratégias que venham a adotar, que trate de todo o contexto, as suas necessidades particulares. Por exemplo, alguns elementos que podem ser considerados ao pensarmos na adoção desses modelos de reliance são justamente as prioridades da saúde pública, e elas diferem de um país para o outro. Então, é importante ver o seu contexto, sua realidade, quais são as suas necessidades, para ver se essa seria uma abordagem justamente para apoiar a implementação das necessidades e prioridades no seu país, com o Ministério de Saúde do seu país. E também é muito importante analisar o nível de recursos disponíveis. Várias autoridades regulatórias têm capacidades diferentes em termos de recursos, e os recursos podem ser de ordem humana, financeira, expectativas,
E as NRAs precisam, essas autoridades nacionais regulatórias precisam se autoavaliar para ver o nível de recursos que dispõem. Eu posso estar numa posição de beneficiar de uma outra abordagem, de uma função dada de outra NRA, de outro país, para cumprir com as minhas necessidades, e também a expertise, né, a experiência, e a gente viu com muitas interações no mercado, especialmente na área de dispositivos médicos e produtos in vitro, que existe muita experiência diferentes das NRAs, especialmente aquelas autoridades que vêm de cabedais farmacêuticos diferentes, eles já têm um alicerce forte, a área farmacêutica, e agora estão fazendo justamente essa regulamentação para os dispositivos médicos e os produtos in vitro. Então, essa é a oportunidade de fazer uma autoavaliação para saber se existe alguma experiência que a gente falte, que a gente pode utilizar de uma outra NRA para ver a performance dos dispositivos, se beneficiaria ou não, e se solicitou ajuda de outra instituição confiável através do processo de pré-qualificação da OMS. Isso são coisas que precisam ser consideradas ao definir a sua estratégia, em que conceito de reliance ou de confiabilidade indicar. Existem 4 classes de dispositivos médicos, podemos dizer, devo confiar no resultado para todas as classes dos dispositivos médicos, ou talvez adote essa confiabilidade para determinados produtos. Eu vou fazer uma apresentação nos próximos slides aí, o procedimento de registro das NRAs junto do processo de pré-qualificação da OMS. Então, temos que considerar o fato de que a OMS já fez algumas avaliações das ferramentas de in vitro. Então, se nós podemos ou não utilizar. E existem oportunidades também. No meu slide anterior, eu mencionei sobre a existência de uma iniciativa de harmonização muito forte e sólida a nível de toda a região e mesmo nas comunidades econômicas. Então, os reguladores devem buscar e ver se já existe uma oportunidade de desenvolver esse conceito com membros da sua comunidade econômica, da qual participam, para ver se tem um outro país dentro da sua região que avançou em algum quesito dessas funções NRA para usar aí os resultados de um arcabouço mais maduro de regulamentação. Quando eu falei também dos mitos, né, e da destruição desses mitos com relação à harmonização, à convergência da harmonização da regulamentação, esses são 3 conceitos que são relacionados. A harmonização é quando você está desenvolvendo padrões, convergência é quando você implementa ou apresenta ou introduz os padrões desenvolvidos, e reliance a confiabilidade, é justamente na fase final dos requisitos. Se, por exemplo, os seus requisitos não estão alinhados com o resto do mundo, ou não estão alinhados com outras NRAs mais maduras, ou não estão alinhados com as exigências da harmonização internacional, é muito difícil, vai ser impossível implementar o conceito de confiabilidade. Então, é muito importante que nós busquemos as oportunidades de desenvolver esse conceito à sua volta, na sua região, fazendo uma convergência maior com as outras NRAs, com base nos padrões harmonizados internacionais e suas exigências. Eu quero demonstrar com esse slide aqui
alguns conceitos de reliance. Aqui do lado direito, nós indicamos algumas situações onde as NRAs estão implementando padrões não harmonizados, ou seja, têm base nas suas próprias avaliações, nas suas próprias testagens. E eu também mencionei no meu slide anterior que muitas vezes as NRAs têm poucos recursos. Então, esse corpo desse modelo é como se a NRA estivesse trabalhando separadamente. Estamos recomendando que os reguladores, com base nessa ferramenta de avaliação de risco, que considerem adotar um modelo de reliance que os ajude aí a determinar as suas próprias capacidades e as suas questões também dos recursos limitados, que geralmente é um problema com as NRAs. Aqui no meio desse slide é onde a NRA quer colaborar com outras autoridades mais confiáveis para facilitar o seu trabalho regulatório. E aqui eu estou apresentando dois modelos. O primeiro é o compartilhamento de trabalho, né, onde 3, 4 países se reúnem, fazem a avaliação conjuntamente, fazem as auditorias coletivamente, dependendo das capacidades, compartilham entre os países e as recomendações finais também, que é compartilhado por todos os países participantes para tomar uma decisão em relação a essa função regulatória. Por exemplo, se uma função de autorização de mercado, que eu vou fazer muita menção a isso, se a expectativa é que fizessem essas avaliações conjuntamente, fazer a auditoria dos centros também, e fazer também a avaliação do rendimento, da performance para os produtos, e acumulem e consolidem todos os resultados de avaliação para informar essas decisões de autorização de mercado. E uma outra forma também de ação conjunta, onde um país pode ser identificado para fazer avaliação em nome dos restos dos outros países, isso com base no nível de maturidade dessa agência regulatória, e isso precisa ser demonstrado, que aquele país tem que realmente demonstrar e comprovar a sua capacidade de avaliar e conduzir fazer essa avaliação técnica antes que os outros países possam realmente indicá-lo como o gestor, né, dessas atividades. Uma vez que essa avaliação for feita, ela é compartilhada com o resto dos países para informar aí as decisões de autorização de mercado. Então, o país B ou C vai fazer uma avaliação mínima ou pode pegar a recomendação do país A para poder tomar a decisão para chegar à autorização reguladora de mercado, e tem o reconhecimento também. É aí onde as NRAs, de uma forma unilateral ou por acordo mútuo, de reconhecimento mútuo, aceitam a decisão final, que é tomada por uma outra NRA. Isso aí é muito comum em situações de emergência, onde a NRA não pode avaliar aquela tecnologia nova e que se faz necessário. Isso é um dos exemplos, um slide que mostra os exemplos dos modelos que podem ser considerados pelas NRAs para serem mais eficientes e mais eficazes em termos de decisões regulatórias. Eu não vou repassar esses princípios, mas eu acho que eles são muito importantes ao repassar esses slides, que possam se lembrar desses princípios, que as boas práticas são norteadas por princípios. Se vocês não considerarem esses princípios, será muito difícil a implementação do conceito de reliance ou confiabilidade. Quero falar também um pouquinho da mesmice de um produto, né? Quando você está engajando-se
nesse modelo de reliance, é muito importante que você fale sempre com o mesmo produto, porque senão você não se beneficiaria do resultado que foi emitido por uma NRA ou por outra instituição confiável. A expectativa é que quando o solicitante está submetendo a solicitação, que a informação que seja submetida seja a mesma, né, do país, o NRA que você vai confiar em termos da visão regulatória, se são a mesma performance de segurança, se é o mesmo sistema de monitoria de qualidade, o monitoramento de qualidade. Então, a documentação técnica tem que ser a mesma, né? Tem que haver essa mesmice aí, digamos, entre aspas, pois senão estaríamos comparando coisas diferentes, produtos diferentes, que seria errado em termos da decisão final a ser tomada. E existe também um papel aí do da entidade fabricante, né, quando pede autorização para os dispositivos médicos para os países que estão participando desse modelo de confiabilidade. A exceção, especialmente aí na autorização de mercado, seria a questão das informações específicas por país. Por causa das zonas climáticas, diferentes países podem exigir coisas diferentes, estudos diferentes em termos de estudos de viabilidade, cumprindo seus próprios requisitos na fabricação, e também alguns países podem variar em termos do nível. E tudo isso deve ser avaliado pelo solicitante ao fazer a sua solicitação. A questão também das mudanças pós-aprovação, porque nós queremos garantir que o produto seja o mesmo quando for disponibilizado no mercado, no país que está participando nesse modelo de confiabilidade, que está compartilhando os resultados de avaliação. Por exemplo, para a OMS, se esse produto é pré-qualificado, que as informações que estejam na OMS sejam as mesmas das informações que estão na NRA em todo o ciclo de vida desse produto que foi autorizado através desse modelo de confiabilidade. Eu também compartilhei nesse slide em particular áreas de recursos onde podemos encontrar informações com relação a esse quesito da confiabilidade. Eu repeti o link aí com relação ao repositório de informações no modelo de reliance ou confiabilidade, as boas práticas, e existem também modelos de e-learning, aprendizagem eletrônica, que também é muito importante, é curtinho, então eu incentivo a todos que abram esse link e que naveguem por essa ferramenta eletrônica sobre confiabilidade que beneficiará a todos que assistirem. Então, esses são os recursos que nós desenvolvemos para todos, para que possam melhor entender o que é confiabilidade. Nesse slide, que eu não vou repassar cada uma das caixinhas, demonstramos as barreiras potenciais da confiabilidade e habilitadores também, né? Então, a confiança, tem que haver confiança entre você e a outra NRA, na qual você decidiu confiar. Nós temos aí os requisitos de harmonização, tem que ser o mais próximo possível. Então, estamos promovendo a harmonização, convergência dos requisitos, também integração do arcabouço jurídico econômico, e tudo isso ajuda a implementar o conceito de confiabilidade. Quero voltar e fazer uma menção com relação ao GBT+, né, esses tipos de dispositivos médicos, para demonstrar como é importante a confiabilidade na ênfase
que nós colocamos na OMS, nesse arcabouço, e também nesse tipo de dispositivo GBT+. Temos 6 subindicadores, onde nós estamos enfatizando ou estamos buscando evidência para a aplicação do modelo. Existem sistemas regulatórios, nós temos esses que estão mostrados na tela, RS304, RS901, o 106, LT102, ou seja, de teste de laboratório, e do CT, que é o Clinical Trial, ou ensaio clínico. E são subindicadores que estão dentro do sistema regulatório, que o 04 pede que a NRA documente as políticas, mecanismos, procedimentos, inclusive por escrito, em termos das decisões de outras NRAs. Querem que prestem atenção aí no se couber, se aplicável, né? As NRAs são autossuficientes, podem conduzir todas as suas funções regulatórias eficientemente, mas isso precisa ser demonstrado durante o processo de avaliação. Quando nós estamos utilizando esses dispositivos médicos GBT+, nós queremos que a NRA demonstre. Se não for aplicável, seria interessante ver se estão conduzindo ou não todas as funções relacionadas a esse tipo de dispositivo de uma forma abrangente e se existem os recursos necessários para conduzir essa tarefa. Senão, a NRA tem que implementar de uma forma ou outra dessas 7 funções regulatórias, esse conceito de confiabilidade, por isso que aparecem nas 7 funções. Bom, no número 1, tem um subindicador que exige que as NRAs demonstrem que estão participando em qualquer dessas redes regionais que promova a convergência e a harmonização. Novamente, buscando enfatizar, caso não haja harmonização, não havendo convergência nos seus pré-requisitos, é muito difícil aplicar essa confiabilidade. Então, é importante que haja essa harmonização com as exigências ou pré-requisitos mundiais. Isso são exigências, novamente, mas é algum nível de engajamento ou de participação dentro da rede regional ou mundial. Era esse ponto que eu gostaria de enfatizar, que esse conceito é muito importante em ambas ferramentas, como também no GPT, mais dispositivos médicos. Agora falarei rapidamente, eu acho que eu tenho aqui ainda 5 minutos para concluir a minha apresentação, mas gostaria de falar para os senhores e senhoras, mostrando a praticabilidade sobre desse módulo de confiabilidade realizado pela OMS, que é o procedimento para registro colaborativo para diagnóstico in vitro. Isso apenas para que alguns diagnósticos in vitro específicos, não iniciamos ainda a pré-qualificação para dispositivos médicos ainda. Sei que há uma equipe que já foi criada com esse objetivo, mas temos que ainda iniciar essa pré-qualificação e acreditamos que poderemos lhes dar informação no futuro sobre o escopo desses dispositivos médicos, mas quando vamos iniciar esse CRP, ou seja, o procedimento de registro colaborativo, é apenas para ainda um grupo de diagnósticos in vitro. Bom, então como que isso funciona? Esse procedimento que nós chamamos CRP, ele é muito importante e rapidamente vou tentar explicar. Primeiramente, é a participação voluntária, não forçamos ninguém a participar, até mesmo nesse que chamamos esse procedimento voluntário para registro colaborativo. Ou seja, o mesma qualificações do produto que tem que estar de acordo no momento onde é feito esse registro, a inscrição com as autoridades nacionais regulamentadoras. Esse tem que estar com a revisão do produtor
o fabricante com o maior nível de confiabilidade dentro do relatório. Portanto, esse procedimento, ele segue um período muito, muito específico, um cronograma específico do momento do processo de tomada de decisão ou então 30 dias entre a interação com a AMS e as NRAs sobre compartilhando o relatório e também as decisões regulamentares que têm que ser adotadas pelo NRA para o candidato, aquele que está se inscrevendo. E é isso que nós mostramos aqui na tela à direita. É o relatório, a avaliação que é realizada pela OMS nesse período de 90 dias. Então, como vocês podem ver nesse slide, é um procedimento simples. A OMS, quando recebe o interesse por uma NRA para trabalhar nesse procedimento, que nós chamamos CRP, pedimos que assine um acordo em função desse aspecto da confidencialidade, claro. No momento que esse acordo é assinado, checamos com a NRA se aquele candidato daquele produto especificamente enviou o seu registro no país. Quando recebemos essa confirmação, o OMS, portanto, compartilha esse relatório com os pontos focais do país, que também tem que assinar, é um pré-requisito, que assinem esse acordo para manter a confidencialidade do relatório. Portanto, é um pré-requisito que eles vão se comprometer a não compartilhar o relatório com ninguém. O relatório depois é compartilhado e a decisão ocorrerá em 90 dias úteis. Quando há necessidade de algum tipo de esclarecimento pela NRA, solicitamos que entre em contato com a MS. Esta interação sem também algum nível de o tipo de que chamamos de edificação de capacidade para as autoridades nacionais, para os seus funcionários, e oferecemos também muitos tipos de outros apoios para que a NRA e os seus pontos focais possam fazer essa revisão no relatório e possam submeter as suas decisões em 90 dias. Eu creio que esse aqui eu já mencionei em relação sobre como se fosse o fluxograma, os passos que têm que ser adotados para a implementação do CRP, na verdade, cá alguma mudança, se há algum tipo de cancelamento durante esse processo de inscrição ou de registro. Aqui são os países que no momento estão participando desse procedimento de CRP para diagnósticos in vitro. Temos muito, muito orgulho que já temos aí 41 NRAs participando. Sabemos que para essa implementação no início foi muito, muito difícil, mas vemos que vários países estão avançando em termos de capacidade, confiança e qualquer outro processo que possa ser enviado através desse fase de inscrição, com a nossa interação com as NRAs. No momento, nesta região, temos 2 NRAs que estão participando do nosso CRP para diagnóstico in vitro, que são El Salvador e Honduras. Portanto, parabenizo as duas agências regulamentadoras desses 2 países e creio que nos próximos, ou até o final desse ano, início do próximo ano, vamos ter pelo menos mais 1 ou 2 produtos para iniciarmos a implementação. E aproveito aqui o ensejo para solicitar os regulamentadores que participem desse procedimento tão importante. Compartilho esse slide aqui com muitos recursos para que todos possam ter mais informações sobre o que nós chamamos CRP. E teremos aqui mais 3 slides e vou concluir. Apenas gostaria de demonstrar a todos, em termos como que nós progredimos para esse RP, para o diagnóstico in vitro, pelo menos o ano passado até o momento atual. Em termos de acordos, podem observar que em 2019 tínhamos apenas 5 com base nesse projeto piloto que nós implementamos para este procedimento especificamente. Temos 2,6% em 2020, aumentou para quase 14% em 2021
25. Em 2024, tivemos menos países participando, pois mudamos o enfoque. E em algum momento, nós percebemos que estávamos focando mais na participação dos países, mas não no registro do produto, que é o objetivo mais primordial para nós. Queremos assegurar que os produtos, de fato, sejam registrados. Em termos de regiões, podem observar que a região africana está liderando com em torno de 91%, isso aqui com base em números do ano passado, e também tivemos uma participação em outras regiões, em Êmbolo. Agora gostaria de mostrar a todos rapidamente em relação aos dados daqueles que foram registrados para esse CRP de diagnósticos in vitro. Tivemos aqui no momento 12 para malária e HIV, depois temos 7, depois 2, 2, 2. Porém, estamos muito, muito animadas de que esse ano vamos ter muitos registros. Olharmos a comparação para 2024 a 2025, 2004 foi ótimo comparado aos anos anteriores. Junho de 2025, nós já temos 25, né? Portanto, há possibilidade que muitos produtos que estão no momento sendo revisados, e por isso acreditamos que até o final do ano vamos ter vários produtos registrados. E esse é o aumento dessa participação em países. O último slide é apenas com objetivo para indicar algumas das intervenções que nós adotamos aqui na OMS. Uma delas é que nós tivemos vários seminários para os fabricantes para promover o uso do CRP, pois o ponto mais importante para esses fabricantes era o aspecto da confiabilidade, havia falta de clareza sobre o período de registro. Então, portanto, promovemos esses seminários com fabricantes, tivemos reuniões anuais com o CRP para que possamos receber a opinião ou parecer de vários participantes das agências nacionais regulamentadoras, mostrando algumas ferramentas e intervenções que já foram realizadas para que o CRP continue funcionando de maneira tranquila. Também tivemos seminários regionais e treinamentos individuais para algumas NRAs. Sabemos que, principalmente, a importância para a realização desses capacitações profissionais para certas NRAs, não encorajamos muito esses treinamentos individuais, mas vimos sim muito ânimo neste tipo de engajamento. Também elaboramos outros tipos de ferramentas para ajudar as NRAs com práticas sobre procedimentos específicos que moram vários caminhos e também com recomendações sobre qual canal você pode utilizar para cada produto e que para abordagem. Internamente também elaboramos o que nós chamamos uma plataforma dedicada para facilitar a troca de informação e também o compartilhamento do relatório das NRAs e o parecer das NRAs ao longo deste procedimento. Acho que esse é o último slide. Muito obrigada a todos. Estou aqui à disposição para responder quaisquer perguntas que possam ter. Muito obrigada, Agnes. Muita informação na sua apresentação. Agradecemos, você nos deu uma descrição bastante detalhada. Falarei agora em espanhol. Muito obrigada a todos pela participação e queremos que, por gentileza, usem a seção de perguntas e respostas que está na parte inferior do chat para a Agnes. Temos aqui 4 perguntas para você, Agnes, na seção de perguntas e respostas. A primeira vem de. Tá em inglês, diz que num procedimentos tem uma definição sobre produtos médicos, e ela diz: quais procedimentos, quais dispositivos médicos? A pergunta é: há alguma definição específica para dispositivos médicos falsos que seja necessária? Muito obrigada. Eu
Peço à minha colega Anita que responda a esta pergunta. Você poderá utilizar a mesma definição para dispositivos médicos, também para produtos médicos, ou seja, qualquer dispositivo médico que seja fraudulento na sua composição ou na sua fonte. Então, pode sim utilizar a mesma definição e colocarei no chat. Obrigada, Anita. A próxima pergunta que está no chat, Agnes, vem de Ana Maria Chura. Eu traduzirei dizendo: se no caso da liberação de um lote, a NRA está fazendo um procedimento de documentação e, caso ela consiga não concluir isso dentro do período correto, com poucos recursos, é ainda necessário de aplicar a confiabilidade a esta atividade? Poderia, por gentileza, repetir a pergunta novamente? Ela está perguntando em relação aos lotes. Ela está ali explicando que a NEA faz a documentação daquele para a liberação daquele lote e, portanto, ela consegue concluir dentro do tempo necessário, ainda com poucos recursos disponíveis. Dentro dessas condições, ainda é necessário aplicar a confiabilidade a esta atividade? Obrigada, Ana Maria, pela sua pergunta bastante interessante. Que ao ler, ouvir o que você estava dizendo, Alfonso, eu acho que ela própria já respondeu a pergunta. Pois se há. Vou voltar um pouco a algum dos slides em que eu falo exatamente e busco explicar a estratégia que as NRAs devem utilizar quando estão determinando quais processos ou funções devem utilizar a confiabilidade. Portanto, se na liberação daquele lote você se dá conta, com os poucos recursos à sua disposição, você consegue, de maneira adequadamente, avaliar a segurança e o desempenho daquele lote, aí você não precisa usar a confiabilidade. Porém, pode surgir ou haver outras atividades ou outras funções em que você terá que usar a confiabilidade. A mensagem de que um tamanho atende a todos não é correto, pois o questionamento tem que ser: será que é aí onde eu tenho que utilizar os meus recursos ou será que posso utilizá-los em outra área? Espero que eu tenha respondido à pergunta da Ana. Muito obrigado. Ana, caso precise de mais esclarecimentos, entre em contato. Temos aqui uma outra pergunta, que perguntando, em relação aos indicadores, um deles se refere à capacidade laboratorial. Como que esse indicador pode ser avaliado em função de que alguns países não têm laboratórios, em outros têm laboratórios de teste, porém eles não fazem os seus avaliações nos seus dispositivos médicos? Bom, ótima pergunta, de fato. Eu não sei quais são os subindicadores aos quais ela está se referindo, porém, entendi exatamente a preocupação. Também farei uma referência ao nosso marco de regulamentar mundial, que eu apresentei no meu primeiro dia durante esse seminário. Nós enfatizamos e eu tentei explicar que, e creio que também isso foi mencionado pela Anita, nós estamos não incentivando mais o teste de dispositivos médicos ou IVs em qualquer ponto do processo, a não ser que haja uma justificação pela razão pela qual você queira fazer um teste desses produtos. Então, portanto, primeiramente, com base na minha experiência prévia, eu nunca vi nenhuma NRA que tenha capacidade para testar todos os seus dispositivos médicos. Então, isso não é prático. A responsabilidade para confirmar o desempenho e a segurança de dispositivos médicos e IVs cabe ao
fabricante do produto. Cabe a ele, que tem que demonstrar a segurança e o desempenho do produto com base na documentação que é enviada às agências nacionais regulamentares. Então, portanto, é importante que isso seja levado em consideração. Porém, podemos ter situações em que testes são necessários a países que encontraram algumas especificidades em termos de diagnósticos para verificação de lote a lote. Por exemplo, muitas vezes pode haver um determinado de lote que tem que ser testado antes que o produto possa ser distribuído para os hospitais ou centros clínicos de saúde. Essa é uma exigência. Então, tem que haver uma capacidade dentro do país, dentro das NRAs, ou até mesmo dentro dos laboratórios de referência que estão sob a responsabilidade do Ministério da Saúde. Tem que haver, portanto, novamente, algum nível de capacidade para o teste desses produtos. Porém, para enfatizar, tenho que dizer, nem possível testar todos os dispositivos médicos, por isso que as NRAs têm que enfatizar a questão sobre a avaliação de risco, pois você não poderá avaliar todos os dispositivos médicos que estão chegando ao seu país. Foi realmente uma pergunta muito interessante e eu próprio fiquei ponderando sobre isso. Muito obrigado pelo seu parecer, Agnes. A próxima pergunta novamente da Ana Maria Tchura. Ela está perguntando para todos as autoridades listadas pelo OMS, WLA, publicam ou emitem os seus relatórios de avaliação técnica, são públicos ou não? Como que as agências regionais, eu creio que ela está se referindo às agências dentro da nossa região, como podem ter acesso a essas avaliações técnicas? Excelente pergunta, novamente, mais uma vez, obrigada, Ana Maria, pela sua pergunta. Deixe-me novamente explicar que, para dispositivos médicos, no momento, esse escopo não foi ampliado. Está ainda dentro dos medicamentos. Porém, vou utilizar a terminologia adotada que cabe às agências NAs terem uma abordagem mais rigorosa. Em termos de medicamentos ou fármacos, com base nos procedimentos, nós temos um procedimento específico que permite à OMS ou seja, colaborações com autoridades NAs em nível de maturidade mais alto para avaliação de resultados dentro dessas NRAs. Então, esses são relatórios dentro do conceito dessas NRAs mais rigorosas que compartilham com a OMS, para compartilhar com as autoridades listadas, o WLA. Para os medicamentos, vamos tentar distribuir isso no próximo ano, com essas NRs mais rigorosas para dispositivos médicos. Vamos ver esses procedimentos que serão distribuídos no próximo ano. E vou dar aqui, portanto, um exemplo para algum fármaco especificamente. Suponhamos que a informação não está disponível, e essa é uma informação confidencial, em que o fabricante permite que essa informação seja distribuída. Não colocamos aí numa plataforma pública, não é de domínio público, mas utilizamos uma plataforma interna de confiabilidade para distribuir os resultados dessa avaliação com as NRAs para que, a partir da OMS, para as NRAs que assinaram sua participação no procedimento que nós chamamos CRP, ou seja, prestem atenção que vamos distribuir esse procedimento no próximo ano. Muito obrigado, muito obrigado. Agnes, a próxima pergunta é um participante anônimo. Ele está perguntando como garantir a coerência e informação técnica que a OMS faz avaliação desses dispositivos através de laboratórios credenciados. Bom, muito obrigado. Talvez a Anita queira responder essa pergunta, mas sim, há laboratórios que foram já
Identificados, eu não sei se a terminologia é credenciados ou não, mas esses são de fato laboratórios que foram aprovados ou identificados pela OMS para fazerem essa avaliação para alguns diagnósticos in vitro, em termos da sua pré-qualificação. Mas não utilizamos a terminologia de credenciamento. Anita, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, é uma ótima pergunta. Nós chamamos de laboratórios que foram pré-qualificados. Portanto, como alguma instituição, você tem que participar ou se candidatar para a nossa equipe de pré-qualificação e para poder obter esse tipo de terminologia. Não utilizamos a expressão de credenciamento, mas são certas instituições para lotes ou certos patógenos, não é uma lista em branco ou ampla, ou com HIV, enfim, para alguns testes nesse sentido, ou hepatite C, ou testes de antígenos de hepatite C, pois isso muitas vezes cabe a você ter acesso a essas amostras específicas para que possa obter essa pré-qualificação em termos de avaliação. Muito obrigado, obrigado, Anita. Afonso, já estamos quase concluindo, pois creio que tenho até. Qual horário que tenho para falar sobre os indicadores? Não, por gentileza, sim. Temos aqui mais 4 perguntas, mas em função do tempo, podemos continuar com a próxima parte da sessão. E caso tenhamos tempo no final, podemos ali responder as demais perguntas. Muito bem, muitíssimo obrigada a todos pela que apresentaram suas perguntas, e caso não tenhamos tempo para responder as perguntas no final dessa sessão, poderei respondê-las posteriormente ou enviar a resposta por escrito. Agora, passarei para agora um dos subindicadores. Talvez possamos utilizar os últimos 6 minutos para discutir esses subindicadores. Alfonso, você poderia confirmar, por favor, se consegue ver a ferramenta GBT na tela? Eu creio que agora os regulamentadores podem saber como vão navegar, principalmente, a tela principal para avaliar as várias ah, funções disponíveis nessa ferramenta GBT mais dispositivos médicos. Como já foi dito pela Andrea, quando ela está demonstrando o uso da ferramenta GBT no nosso primeiro dia, não abrimos as outras funções, estão ainda em cinza, vamos fazer isso posteriormente. Agora vamos passar sobre autorização de mercado ou a inscrição a essa função específica. Gostaria de Pois creio que nós já discutimos quando eu estava apresentando, e a Andreia, na verdade, estava fazendo, ou a Anita estava a PS, eu acho que nós falamos um pouco sobre os preceitos jurídicos que cabem nessa situação. Isso aqui são indicadores específicos que se referem à existência de procedimentos que já foram estabelecidos pela NRA para fazer autorização de mercado ou nessas funções. Vou abrir aqui a função MA04, que é o indicador de nível de maturidade 3, e vamos ver como vamos responder a isso. Bom, também gostaria de instar a todos que abram essa ferramenta para que possam trabalhar comigo à medida que vamos discutindo esse subindicador especificamente. Como já foi dito com vários outros colegas, a primeira parte, que é o insumo que vem da ENRA, e depois temos aquele do
do assessor, mas é muito importante nesse menu que está abaixo, que fala sobre o escopo, a descrição, objetivo, exigências, evidência a ser revisada, referências, o marco, a escala de avaliação e limitações e comentários. Quando falamos sobre a pontuação desse subindicador não aplicável como não cabível, não é aplicável para esse subindicador, pois a sua importância no sistema regulamentar. Se olharmos, por exemplo, aqui esses os dispositivos médicos, como diagnóstico in vitro, este escopo é aplicável, e também a área para IDPs, caso encontre algum problema, e também no final a revisão dos documentos para a NRA, que também devem ser incluídos. Bom, voltemos agora ao subindicador por si só, que é o MA 04.01. Ele já é um procedimento documentado, ou procedimentos, na verdade, e ferramentas que são implementadas para avaliação das várias partes diferentes do, do registro, ou seja, qualidade, segurança, eficácia, desempenho. Esse subindicador também inclui outros produtos médicos, não é especificamente para procedimentos médicos, que é importante para a avaliação das várias partes desse registros e avaliação de exigências específicas cabíveis para as várias classes de produtos médicos. Bom, novamente, esse é o primeiro ponto onde eu inicio. Se eu já compreendi o que é necessário ou exigível para aquele subindicador e já compreendi o título do subindicador, ou eu vou para a descrição ou irei para a evidência que tem que ser revisada. Se olhar essa evidência a ser revisada, pelo menos 5 evidências terão que ser confirmadas, mas espero também que a NRA dê o seu parecer. O primeiro se refere à primeira evidência que eu vou revisar é se aqueles procedimentos documentados e ferramentas, incluindo SOPs, foram desenvolvidos e usados na avaliação de várias partes do registros ou da inscrição do mercado, desse avaliação particular desses dispositivos, produtos médicos. Isso é uma resposta que eu estava avaliando e preparando para essa sessão. É muito importante que indique, caso haja um procedimento, esperamos que ele de fato seja implementado e compreendendo de que há uma exigência para as NRAs, certifiquem-se. Caso esteja implementando esse MA 04.01, esperamos, ou a expectativa é que tenha procedimentos bem documentados para corroborar as suas funções regulamentares e processos também vinculados à autorização de mercado. Portanto, a expectativa é de que haverá um procedimento que se refere à gestão de registros que estão chegando à sua organização para autorização de mercado e outras qualificações dessa inscrição. É importante que indique se está disponível. Caso não esteja disponível, você deverá indicar que não há esse SOP e deveria definir a sua própria. Então, o procedimento operacional padrão, o POP, precisa ser dito quais são os documentos, os títulos desses documentos, o POP tem que ser documentado, temos que incluir o número desse procedimento de acordo com a documentação, com todo o rastreio, temos que ver aí a validade desse POP, e se o POP está com um histórico de revisão. E se existe alguma ferramenta, né, eletrônica, porque na evidência nós buscamos as ferramentas eletrônicas que talvez que o solicitante aplicou, o que submeteu com a sua solicitação, e que isso possa ser documentado, ou se é talvez um
uma planilha em Excel, que isso seja colocado, né, e mencionado. E o POP tem que ser parte do processo de autorização de mercado com a estrutura de trabalho. Se tem alguém novo que foi transferido de um setor para o outro, eles têm que poder navegar por essa ferramenta de acordo com as instruções que estão ali por escritas, né, com nome, número, o POP associado, as instruções de trabalho, tudo isso precisam estar ali bem demonstrados. E existe também outra evidência que é mostrada aqui, que é o POP usado para a solicitação de autorização de mercado, triagem, revisão, tomada de decisão, e isso me lembrou de meus dias de reguladora, né, que às vezes eu não colocava num lugar que eu não sabia onde estava o documento e a gente não encontra, né, e qual é a amostra daquele lote, e que quando um solicitante está fazendo ali o pedido de autorização de mercado, tem que haver uma sistemática, né, de como essa solicitação é recebida e se existe um POP específico com relação à aceitação desse documento, se é online e se você está, quem é a pessoa recebendo, quem é o gerente. Então, com um POP descrevendo como essas solicitações são recebidas e passam pela triagem, isso é muito importante, porque aí nós podemos voltar à sua solicitante e dizer, olha, sua solicitação não está completa, então você tem que cumprir essa exigência e temos que passar por uma triagem com uma coisa descrita e a decisão. Se a solicitação é submetida ao comitê técnico ou algum outro lugar para decisão, tudo isso tem que estar descrito no procedimento operacional padrão, no POP. E se não estiver aí, significa que isso é um IDP, você precisa ir pelo IDP e diz que o POP para autorização de mercado ou a não está disponível nas vários estágios de triagem, de análise e de decisão. A outra coisa é evidência da recepção desses POPs. Se uma evidência é ver e ter aí uma referência para poder chegar a uma decisão final, se houve algum tipo de certificado e que existe um registro associado a esse processo, por exemplo, se existe um comitê, que existem atas ali daquela reunião, se vão para o comitê para avaliação. E mais importante é a coisa do registro do processo e das informações pertinentes. A outra coisa é o documento para ver o escopo, para tratar do escopo. E isso foi documentado nos documentos que nós desenvolvemos para esse processo colaborativo de registro, que dá ali os vários caminhos, as várias vias que podem ser trilhadas ou categorias de avaliação que podem ser aplicadas aos produtos médicos. Por exemplo, um POP um POP que fale do processo genérico, ou um POP que fale da solicitação durante os processos rotineiros, quando existe uma emergência, quando existe a não disponibilidade de alguns dispositivos médicos que se precisa dentro do país e se a gente vai precisar dar ou não acesso àquele mercado, daqueles dispositivos médicos, e muitos países estão recebendo doações, muitos países estão usando esse modelo de confiabilidade, ou confiança, ou segurança, ou processos para produtos complicados, como produtos que são combinados. Então, precisamos ver documentos, se existe um POP que está falando do escopo
do processo de avaliação para tipos de autorização de mercado, processos específicos de situações mais complicadas ou produtos mais complicados. Também o histórico da solicitação. Como, no meu papel de reguladora, eu fui ensinada que a gente precisa ter informações de fundo, né? Se existe 6 meses, 1 ano a validade, a gente precisa ver ali o documento e ver a lista de espera, se não está disponível, isso tem que ser documentado como um IDP. Então, em suma, essa é uma das coisas importantes, ou um dos subindicadores mais importantes que eu queria discutir com todos vocês, para que possam ver o nível de avaliação e o nível de exigência solicitada no subindicador para demonstrar que você está eficientemente conduzindo processos específicos para esses processos críticos para autorização de mercado. Então, eu vou parar por aqui, porque eu vejo que eu já estou sem tempo, né, para maiores informações, e com isso eu passo a palavra para André. E para começar a jornada para esse processo de benchmarking, nós precisamos receber um recibo, né, do recebimento e com todos os cronogramas que estão envolvidos nessa jornada. Então, uma vez que nós recebemos a sua solicitação para que realmente possam fazer o benchmarking, e nós vamos fazer uma introdução e compartilhar aí esse programa de fortalecimento e nesse webinar nós demos uma introdução sobre esse programa de fortalecimento para os reguladores e vamos criar um ponto compartilhado, um ponto de compartilhamento de informação para poder facilitar o processo. Esse ponto compartilhado vai ter um repositório de todas as suas informações em termos daqueles arquivos que são necessários e pastas e toda a evidência necessária para ser carregada e organizada. E vamos compartilhar também algumas informações com informações específicas, né, de como fazer uma autoavaliação de benchmarking, para quando houver também lacunas no sistema, de como documentar essas lacunas a partir de um plano institucional, e uma vez que vocês cumprirem com todas essas funções, então convidamos a que submetam sua evidência final, o seu arquivo final e verificar. Diga, Afonso. Não, eu peço desculpas por lhe interromper, Andréia. Eu estava falando aqui com meus colegas, esse slide é muito interessante. Seria possível se podíamos copiar o link no chat para que a gente possa distribuir por todos os participantes, por favor? Sim, claro, claro, posso fazer isso. A gente pode fazer mais tarde, pode continuar com o seu roteiro aí. Então, uma vez que nós verificamos, né, o seu arquivo e vermos aí os IDPs para ver se todas essas áreas que precisam maior auxílio, vamos priorizar que IDP começar e aí vamos fazer vamos marcar um benchmark do sistema regulatório. Nós vimos esse slide anteriormente. Isso aqui é um resumo do mapa ou do roteiro que nós já vimos anteriormente, mostrando aí, nós temos que fazer a autoavaliação de benchmarking e nós, no decorrer do caminho, vamos poder criar as capacidades e identificar quais são os IDPs que devem ser priorizados, mencionar recomendações de como podemos tomar outras providências para implementar um IDP. E se estiverem interessados em pedir auxílio do CIP, na rede CIP, como mencionei anteriormente, é um grupo de parceiros técnicos e financeiros que estão ali para fortalecer
o seu país e vocês têm que fazer a autoavaliação em todas as funções regulatórias com uma lista de IDPs, e essa lista de IDPs vai ser apresentado para a rede de CIP para identificar onde podem dar apoio financeiro ou técnico para a implementação do IDP. E também notar que essa rede CIP é voluntária, né? E uma vez que eles entram na equação, eles vão ver onde podem prestar a maior ajuda. E aqui, nesse ponto compartilhado que eu mencionei, né, no webinar, existe uma pasta que diz aqui CIP Network Support, apoio da rede CIP, e aqui tem um consentimento formal, existe um gabarito que explica como preparar a solicitação para pedir essa ajuda da rede CIP, e tem que haver a assinatura de um formulário de consentimento do país para compartilhar os resultados da avaliação com a rede. Uma vez que fizerem o benchmark, vai existir uma lista de IDPs que vão ser gerados e relatórios, e esse consentimento precisa ser assinado porque essas informações precisam ser compartilhadas e precisamos desse consentimento por parte do país. E, por último, em termos de um roteiro, de um mapa, né, da mina aqui, nós temos que receber uma solicitação formal de benchmarking, vocês têm que fazer todas as funções regulatórias, solicitar ou não a rede CIP, isso é opcional, nós temos que verificar a autoavaliação e vamos então ao final ao benchmarking final. Esse é um resumo do que esperar nessa jornada de benchmarking.